Hoje vamos mergulhar na história do grande rei Salomão, uma figura emblemática da Bíblia Sagrada. Conhecido por sua sabedoria, riqueza e a construção do Templo de Jerusalém, a história de Salomão é repleta de desafios e lições atemporais. Salomão foi o filho mais novo do rei Davi e Batseba, e foi escolhido por Deus para suceder seu pai Davi como o novo rei de Israel. Sua ascensão ao trono não foi sem conflitos, pois assumiu o trono ainda muito jovem, mas ele logo se estabeleceu como um governante sábio e justo. Uma das características mais marcantes de Salomão foi sua sabedoria. O episódio mais famoso que ilustra isso é o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A Bíblia fala de duas prostitutas que moravam na mesma casa e tiveram filhos. Uma delas havia se deitado sobre o bebê e o matou quando dormia. Então foi onde a outra mulher estava e trocou os bebês. Quando a mãe do bebê vivo acordou, viu a criança morta, mas percebeu que não era o seu bebê, e discutiam na presença do rei Salomão. O rei então pediu que lhe trouxessem uma espada, e mandou partir a criança ao meio. Essa decisão de dividir o bebê ao meio para descobrir quem realmente o amava, revelou sua perspicácia e discernimento. A mãe verdadeira da criança então disse ao rei: "Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis." Porém a outra dizia: "Nem teu nem meu seja. Dividi o menino o quanto antes." Então respondeu o rei e disse: "Dai a esta o menino, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe." E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão também era conhecido por sua grande riqueza e poder. Durante seu reinado, Israel viveu um período de prosperidade e paz, com comércio florescente e alianças políticas firmadas com outras nações. Um dos marcos de seu reinado foi a construção do magnífico Templo de Jerusalém, que seu pai Davi desejou por muito tempo. Pois o próprio Davi dizia: "Habito eu em palácios e a arca do Senhor em tendas? Construirei um templo para adorar ao Senhor." Porém o Senhor o repreendeu, por ter suas mãos banhadas em sangue. E não seria Davi que construiria o templo do Senhor. Assim, ao rei Salomão, o Senhor o designou essa missão. E o templo se tornou um lugar sagrado para o povo de Israel. Esta obra monumental foi um tributo à fé de Salomão e sua dedicação a Deus. Apesar de toda sua sabedoria e sucesso, Salomão também enfrentou desafios e momentos de fraqueza. Sua excessiva indulgência em luxo e a multiplicação de esposas estrangeiras levaram à sua queda espiritual e ao declínio do reino. Apesar de suas falhas, o legado de Salomão perdura através dos séculos. Sua sabedoria é celebrada em todo o mundo, e suas proezas como governante e construtor são lembradas como um testemunho do poder de Deus agindo através de um homem. A vida do rei Salomão é uma narrativa complexa de triunfo e tragédia, de sabedoria e insensatez. Seu exemplo nos lembra da importância de buscar a verdadeira sabedoria e de permanecer fiel aos princípios que nos guiam. Que as lições de sua vida continuem a nos inspirar e nos desafiar nos tempos modernos. Há milênios, Deus enviou um profeta cheio do seu espírito para operar grandes milagres. Essa é a história do profeta Elias, rica em eventos e milagres. Tudo começa com o chamado de Deus para o profeta confrontar o rei Acabe e sua esposa ímpia, Jezabel, que promoveram a idolatria em Israel. Elias profetiza uma grande seca sobre a terra como juízo divino, dizendo: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva verás nestes anos, segundo a minha palavra." E o Senhor falou a Elias: "Retira-te daqui e vai para o oriente e se esconde junto à torre do Querite, fronteira com o Jordão." Durante a seca, Deus providencia a Elias alimento por meio de corvos, que o alimentam diariamente com pão e carne, e bebia das águas da torre que vinha do Jordão. Assim, Deus cuidou do profeta durante alguns dias. Porém a torre secou porque não chovia. Em seguida, Deus envia Elias a Sarepta, onde uma viúva e seu filho estão à beira da morte por causa da fome. Chegando em Sarepta, Elias vê a mulher e disse: "Me traz água para beber e pão para comer." A viúva lhe disse: "Tão certo como vive o Senhor,
Nada tenho senão um punhado de pão, para que eu e meu filho coma e depois morreremos. O profeta Elias disse: Não temas. Vai e faz o que eu te pedi primeiro. Faz o bolo para mim e traz aqui fora. Porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não faltará, e o azeite na tua botija não se acabará até que chova. E milagrosamente Deus multiplica a farinha e o azeite da viúva, salvando-os da fome. Mais tarde, Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, convocando o povo de Israel para escolher entre Deus e os deuses falsos, propondo o seguinte: peguem 2 bois e partam para colocar no altar. Coloquem a lenha, pois eu farei a mesma coisa. E aquele que responder como fogo, esse é Deus de verdade. Então os profetas de Baal começaram a invocá-lo, desde a manhã até mais meio-dia, e nada aconteceu. Então Elias começou a caçoar deles, dizendo: clamem mais alto, talvez esteja meditando, ou viajando, ou até dormindo, e vocês precisam acordá-lo. Quando chegou a tarde, Elias mandou que parassem, pois agora era sua vez. Ele arrumou o altar com 12 pedras, colocou a lenha, partiu o animal e colocou sobre o altar, e disse: encham 4 jarras de água e joguem sobre o altar. E mandou repetir isso por 3 vezes, de forma que a água corria ao redor do altar. Então o profeta Elias orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso acontecer de acordo com a tua ordem. Então o Senhor respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, e ainda secou a água que estava ao redor do altar de Elias, provando sua divindade. Então Elias matou todos os profetas de Baal, pelo que o rei Acabe soube, e disse à rainha Jezabel. Ela, furiosa, mandou um recado para Elias dizendo: matou meus profetas, mas juro que amanhã até essa hora eu mesma te matarei. Então Elias foge para o deserto, onde é fortalecido por um anjo que disse: levanta-te e come mais alguma coisa, porque longa é a caminhada. Após esse evento, Elias ora fervorosamente pela chuva, e Deus envia uma grande tempestade, acabando com a seca. No Monte Horebe, Elias experimenta uma série de eventos sobrenaturais, incluindo um vento forte, um terremoto e um fogo, antes de ouvir a voz suave de Deus. Nesse encontro, Deus renova a comissão de Elias e o encoraja a continuar sua missão profética. Por fim, Elias é levado ao céu em um redemoinho de fogo, enquanto seu discípulo Eliseu o observa. Sua partida marca o fim de sua jornada terrena, mas seu legado como um dos grandes profetas de Israel perdura até hoje. Eliseu, um homem simples, estava trabalhando no campo quando Elias, o grande profeta, o encontrou. Elias jogou seu manto sobre Eliseu, simbolizando o chamado divino para que ele deixasse sua vida anterior e o seguisse como discípulo. Sem hesitação, Eliseu abandonou seus afazeres e seguiu Elias, tornando-se seu aprendiz e assistente. Durante seu tempo com Elias, Eliseu testemunhou uma série de milagres impressionantes realizados pelo seu mestre. Desde o fechamento do céu para que não chovesse por 3 anos e meio, até a ressurreição do filho da viúva de Zarefate. Em cada situação, Eliseu aprendia não apenas com os milagres em si, mas também com a fé inabalável de Elias e sua comunhão íntima com Deus. Quando chegou o momento da partida de Elias, os dois estavam às margens do rio Jordão. Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de ser levado por Deus. Eliseu, inspirado pela fé e coragem de seu mentor, pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Este pedido não era apenas por poder, mas por uma responsabilidade maior no serviço a Deus e ao seu povo. No momento da partida de Elias, um redemoinho de fogo desceu dos céus e o arrebatou. Eliseu viu seu mestre sendo levado, mas o manto de Elias caiu ao chão. Eliseu o pegou e, ao voltar para as margens do Jordão, fez um ato de fé, golpeando as águas com o manto. O rio se abriu, permitindo que ele passasse para o outro lado, mostrando que o espírito e o poder de Elias agora estavam sobre ele. A partir desse momento, Eliseu começou seu ministério profético com uma medida extraordinária de poder e autoridade. Ele realizou muitos milagres notáveis, como a cura de Naamã da lepra.
Ele ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes nas águas do rio Jordão, onde sua pele ficou limpa como a pele de um bebê. Ele multiplicou pães, quando um homem lhe apresentou os primeiros frutos da terra, 20 pães. Então o profeta Eliseu mandou que distribuíssem para alimentar 100 homens. Além disso, ele teve visões profundas e revelações divinas, como quando discerniu os planos do rei da Síria e revelou-os ao rei de Israel. O rei da Síria turbou-se e disse: "Quem dos nossos está do lado do rei de Israel?" Seu servo lhe disse: "Não, Senhor." Mas o profeta Eliseu o faz saber ao rei de Israel todas as palavras que tu falas na tua cama. Disse o rei: "Onde ele está para que eu envie homens para trazê-lo?" Então enviou carros e cavalos para buscar a Eliseu. O servo do profeta levantou cedo e, quando saiu para fora, viu o exército do rei da Síria. Então voltou correndo com medo e falou ao seu senhor: "O que faremos?" Eliseu lhe disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu: "Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E orou Eliseu para ferir todos com cegueira, e os conduziu até Samaria, onde o rei de Israel lhe serviu um banquete e os enviou ao seu senhor. E os sírios não invadiram mais as terras de Israel. Sucedeu também que um dos profetas servo de Eliseu morreu deixando a mulher viúva com 2 filhos. Os credores, porém, foram atrás dos seus filhos para levar no lugar da dívida. Ela então procurou o profeta e relatou tudo o que aconteceu. O profeta Eliseu lhe disse: "O que tens em casa?" Ela disse: "Somente uma botija de azeite." Eliseu lhe disse: "Vai e pega vasos emprestados com teus vizinhos, não poucos. Fecha a porta, tu e teus filhos, e deita o azeite sobre todos os vasos." Quando se encheu todos os vasos, o azeite parou. O profeta então mandou a mulher vender parte do azeite, pagar a dívida e viver com seus filhos do resto. Todavia que Eliseu passava em Sunem, uma rica mulher sunamita observava o homem de Deus e dizia: "Esse homem é um santo homem de Deus." Assim chamou Eliseu para almoçar em sua casa. A mulher era estéril, pelo que o profeta disse: "Você dará à luz a um filho." E isso aconteceu. Porém, já grande o menino, estava no campo e sentiu uma forte dor de cabeça e morreu. A mulher foi atrás do profeta, e quando encontrou com o servo do profeta, ele perguntou sobre toda a sua casa e ela respondeu: "Tudo vai bem." Chegando ao profeta, lhe relatou tudo, e ele acompanhou a mulher. Quando o profeta chegou, viu o menino morto, fechou a porta do quarto e orou ao Senhor. Deitou sobre o menino 2 vezes, e o menino respirou 7 vezes, e abriu os olhos. Eliseu chamou a mulher para que tomasse seu filho. Ela, vendo o menino vivo, se prostrou e adorou ao Senhor. Mesmo após sua morte, o poder de Deus continuou a operar através dos ossos de Eliseu. Em uma ocasião, quando homens estavam sepultando um morto e viram uma tropa inimiga se aproximando, eles jogaram o corpo na sepultura de Eliseu. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto reviveu e ficou de pé, testemunhando o contínuo poder de Deus que operava através de seu servo, mesmo após sua partida deste mundo. A vida de Eliseu é um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem de todo o coração. Sua história continua a inspirar e desafiar as gerações a buscar uma comunhão íntima com Deus e a confiar em seu poder sobrenatural em todas as circunstâncias. Josafá reinava em Judá, enquanto Acabe governava Israel. Acabe, filho de Onri, casou-se com Jezabel, uma princesa fenícia, e juntos introduziram a adoração de Baal em Israel. Sob a influência maligna de Jezabel, Acabe construiu altares para Baal e Azerá, e promoveu a idolatria por todo o reino, levando o povo de Israel a abandonar o Deus verdadeiro. Enquanto isso, Josafá, o rei justo de Judá, buscava agradar a Deus e fortalecer a adoração ao Senhor entre seu povo. Ele construiu cidades fortificadas e enviou sacerdotes e levitas para ensinar a lei de Deus por todo o território de Judá. No entanto, a paz entre Judá e Israel era frágil, pois Acabe ansiava por expandir seu reino e recuperar territórios perdidos. Ele propôs a Josafá uma aliança militar para lutar contra os sírios,
E Josafá, ingenuamente, concordou em unir suas forças com as de Acabe. No meio dessa história surgiu Nabote, um agricultor honesto e trabalhador que possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe e de sua esposa, a rainha Jezabel. Acabe, cobiçando a vinha de Nabote, ofereceu-lhe dinheiro e outras terras em troca dela. Mas Nabote recusou, pois era uma herança de sua família. Inconformada com a recusa e determinada a satisfazer os desejos do rei, Jezabel tramou um plano cruel. Ela arranjou falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei, o que resultou na sua execução injusta. Após a morte de Nabote, Acabe tomou posse da vinha, mas sua ação não passou despercebida aos olhos de Deus. O profeta Elias confrontou Acabe, anunciando-lhe a punição divina por sua injustiça, que se abateria sobre ele e sua família. Assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Pois no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu sangue também. E os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Porquanto te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Antes de entrar em batalha, Josafá pediu que Acabe consultasse os profetas de Deus. Acabe reuniu 400 profetas que profetizaram sucesso na guerra, mas Josafá, desconfiado, perguntou se não havia um profeta do Senhor restante. Acabe mencionou Elias, mas com desdém, pois Elias sempre o confrontava por sua idolatria. Apesar da advertência de Josafá, os exércitos de Israel e Judá marcharam para a batalha, mas foram derrotados pelos sírios. Acabe foi morto em combate, cumprindo-se assim a palavra de Deus pronunciada por Elias. Após a morte de Acabe, seu filho Acázias o sucedeu como rei de Israel, mas também seguiu os caminhos ímpios de seu pai. Enquanto isso, Jezabel continuou a exercer sua influência maligna, perseguindo os profetas do Senhor e promovendo a idolatria. Deus enviou o profeta Elias para confrontar Jezabel, profetizando sua morte e o fim de sua linhagem. Cumprindo-se as palavras do profeta, Jezabel foi jogada pela janela e devorada pelos cães, deixando um fim trágico como consequência de sua maldade. Enquanto isso, Josafá continuou a reinar em Judá, fortalecendo o reino espiritualmente e buscando a vontade de Deus. Apesar de seus erros ao aliar-se com Acabe, Josafá foi lembrado como um dos reis justos de Judá, que permaneceu fiel a Deus em meio às tentações e desafios de sua época. Rei Ezequias ascendeu ao trono de Judá após a morte de seu pai, Acás. Ele foi um dos poucos reis de Judá a serem elogiados na Bíblia por sua devoção a Deus e suas reformas religiosas. Ezequias removeu os ídolos e restaurou o culto ao Deus verdadeiro no Templo de Jerusalém. Durante o reinado de Ezequias, o Império Assírio estava em expansão sob o comando de Senaqueribe. Senaqueribe cercou várias cidades de Judá e exigiu a submissão de Ezequias. Em um gesto de desafio, Senaqueribe enviou uma carta arrogante a Ezequias, desafiando a capacidade de Deus de salvar Jerusalém. A carta dizia assim: o seu Deus em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair em minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar o que um rei assírio faz com um país que ele deseja destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Então o rei Ezequias foi ao templo, pôs a carta na presença de Deus o Senhor, e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Nesse momento crítico, o profeta Isaías entregou uma mensagem de Deus de encorajamento a Ezequias, assegurando-lhe que Deus protegeria Jerusalém. Depois que Ezequias buscou a orientação divina, orando fervorosamente no templo, colocando sua confiança no Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem você levantou a voz, e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo,
nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Deus respondeu às orações de Ezequias e Isaías, enviando um anjo que matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Senaqueribe, derrotado e humilhado, recuou para a Assíria, abandonando seu cerco a Jerusalém. Certo dia, quando Senaqueribe estava adorando ao seu Deus no templo, seus filhos o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Após essa vitória milagrosa, Ezequias adoeceu gravemente. O profeta Isaías o instruiu a preparar-se e colocar a casa em ordem, pois ele iria morrer. Mas Ezequias orou fervorosamente a Deus, pedindo mais tempo de vida. Deus ouviu sua súplica e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. No entanto, durante esse período prolongado, Ezequias cometeu um erro ao mostrar suas riquezas e tesouros aos embaixadores babilônicos, em vez de dar glória a Deus. Isaías profetizou que, como consequência desse erro, a riqueza de Judá seria levada para a Babilônia e alguns de seus descendentes seriam levados cativos. Essa história ilustra não apenas a intervenção divina em momentos de crise, mas também a importância da confiança em Deus e da obediência aos seus mandamentos. Ezequias foi um líder piedoso, mas também humano, sujeito a erros. No entanto, a fidelidade de Deus permaneceu constante, mesmo diante das falhas humanas. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.